Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se para os avisos. Nosso Senhor Jesus Cristo olha a grande multidão e tem misericórdia. A multidão aqui, caros católicos, nesse milagre da multiplicação dos pães, é o gênero humano, ou ao menos aquela parte do gênero humano que busca servir a Deus. A fome material dessa multidão significa a fome espiritual. Os 7 pães, que parecem tão poucos, são 7 sacramentos. Os 7 pães foram mais do que suficientes para saciar toda aquela multidão e sobraram ainda 7 cestos. Os 7 sacramentos são mais do que suficientes para nos dar a graça divina. Os sacramentos, efetivamente, não têm limites, por assim dizer, porque aplicam as graças que Cristo mereceu e o mérito de Cristo é infinito. Essas graças não têm limite. Os sacramentos são meio simples, tão simples, mas de graças tão abundantes. Os 7 cestos que realmente sobraram ao final indicam essa superabundância da graça divina. Os sacramentos são 7 canais privilegiados, principais da graça de Deus. É por eles que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a graça santificante que nos une a Deus. Nosso Senhor instituiu os 7 sacramentos enquanto esteve nessa terra convivendo com os homens. Não há nem mais nem menos do que 7 sacramentos, todos instituídos por nosso Senhor. Nem a Igreja, nem o Papa podem acrescentar ou tirar um sacramento. Os sacramentos são um sinal sensível e eficaz da graça significada. Os sacramentos são um sinal. Um sinal é algo que nos indica outra coisa. Por exemplo, a fumaça é sinal de fogo. O sinal vermelho de trânsito significa que outro carro ou um pedestre pode estar vindo e que devo então parar. Os sacramentos são sinais. O rito visível instituído por Nosso Senhor significa a graça dada para a alma. Por exemplo, no batismo, a água é derramada sobre a pessoa. A água purifica, limpa corporalmente. Mas essa purificação exterior no batismo significa a purificação interior da alma, a purificação do pecado original e a infusão da graça. O rito externo significa e realiza algo na alma. O que exemplificamos com o batismo ocorre com cada sacramento. Assim agem, assim operam os sacramentos. Assim a Igreja sempre os explicou de modo claro para todo mundo. Os sacramentos são um sinal, como acabamos de dizer, e são sinais sensíveis. Quer dizer que são perceptíveis pelos nossos sentidos, ao menos por alguns dos nossos sentidos. Nosso Senhor instituiu os sacramentos como sinais sensíveis por 3 motivos, nos diz São Tomás. Primeiro, para colocar o remédio onde está grande parte da nossa enfermidade, isto é, na nossa sensibilidade ferida pelo pecado original. Nossa sensibilidade tende, muitas vezes, a bens sensíveis desordenados. É preciso ordenar a nossa sensibilidade com a inteligência iluminada pela fé, com a vontade inflamada pelo amor a Deus, isto é, inflamada pela caridade. Em segundo lugar, Nosso Senhor instituiu os sacramentos como sinais sensíveis, levando em consideração a nossa natureza, pois somos corpo e alma, e o nosso conhecimento passa do sensível para o abstrato, do concreto para o que é mais espiritual. Assim, vendo o rito sensível do sacramento, podemos nos elevar à ordem espiritual, compreendendo o significado claro do sacramento.
Vendo a água derramada na criança e a purificando corporalmente, compreendo que é a alma dela que está sendo purificada. A terceira razão para que os sacramentos sejam sinais sensíveis é o fato de que isso permite que um culto público seja prestado a Deus. Permite que as pessoas se reúnam em torno do sacramento para prestar a Deus um culto em sociedade. O que devemos fazer, já que vivemos em sociedade, somos animais sociais que encontram o modo mais perfeito de viver vivendo em sociedade. E esse culto social se exemplifica de maneira muito clara, sobretudo na Santa Missa. Devemos então, caros católicos, cultuar a Deus individualmente, mas também enquanto sociedade. Para isso, Nosso Senhor instituiu os sacramentos como sinais sensíveis. São então os sacramentos sinais sensíveis. É preciso, porém, ter um pouco de cuidado para não interpretar mal o fato de os sacramentos serem sinais sensíveis. Estamos aqui bem distante de uma visão simbólica da religião e do mundo. Em alguns meios católicos começa a surgir uma visão, uma percepção simbólica da religião e do mundo, completamente desconectada do dogma e da metafísica aristotélico-tomista. Ou seja, essa percepção simbólica do mundo é completamente contrária à realidade. Eles dizem que o mundo não pode ser conhecido enquanto tal, mas que tudo são símbolos para conhecer a realidade por trás do mundo material ou sensível. Essa visão absurda das coisas tem se desenvolvido e é ela que leva, por exemplo, à astrologia. Essa percepção simbólica do mundo se baseia em um erro filosófico que afirma que não podemos compreender a realidade com a nossa razão, mas somente por uma visão intuitiva que vem dessa percepção simbólica. Para além do erro filosófico, essa visão do mundo se baseia, claro, no esoterismo. Assim, nessa percepção simbólica do mundo, mesmo um dogma seria um mero símbolo. Por exemplo, a multiplicação dos pães e a Eucaristia seria meramente um símbolo para se compreender outra coisa. Essas pessoas praticam exteriormente a religião católica, mas a interpretam simbolicamente com seus próprios delírios. Os dogmas e os sacramentos têm para elas outro significado distinto daquilo que a Igreja ensina e sempre ensinou. E como a religião é um símbolo, praticamente toda religião é boa, pois cada uma simboliza a seu modo a realidade. É um absurdo. Essa visão simbólica leva também a um esteticismo que não se baseia simplesmente no verdadeiro, no bem e no belo, mas em um esteticismo cheio de símbolos. E vemos a multiplicação desse esteticismo malsão em alguns lugares. É um erro sério. Voltemos, porém, aos sacramentos. São sinais sensíveis e também eficazes da graça. Quer dizer que os sacramentos significam a graça e, por disposição divina, de fato produzem a graça significada. O batismo significa a graça de purificação da alma e, de fato, opera como instrumento de Deus essa purificação, apagando o pecado original e infundindo a graça santificante. A graça sempre é dada no sacramento. Se vamos receber a graça, ou quanto, se assim podemos dizer, vamos receber da graça, é que depende de nossas disposições. Se recebemos em pecado mortal, evidentemente, se recebemos o sacramento em pecado mortal, evidentemente não receberemos a graça. Ou se vamos receber a confissão sem estarmos arrependidos realmente do nosso pecado mortal, se o tivermos. Então, quanto vamos receber de graça depende de nossas disposições. Assim, é muito importante que a gente se prepare bem para receber os sacramentos. Nos sacramentos, a preparação é mais importante que a ação de graças. A ação de graças é importantíssima, a preparação é ainda mais importante. São 7 os sacramentos
o número 7 na Sagrada Escritura, que significa a plenitude. Os 7 sacramentos acompanham toda a nossa vida, do nascimento com o batismo, à morte com a extrema-unção. Pelo batismo, nós temos o pecado original apagado, a graça infundida e nos tornamos filhos de Deus e podemos receber os outros sacramentos. Pela confissão, somos perdoados de todo e qualquer pecado, desde que estejamos arrependidos dele. Pela Eucaristia, o próprio Deus, feito homem, se torna alimento para a nossa alma, para que nos mantenhamos na graça, para que nos fortifiquemos nela, para que evitemos quedas futuras. Pela Crisma, somos feitos soldados de Cristo para defender as coisas sagradas, a começar pela fé e pela graça em nós mesmos. Pela Crisma ainda devemos atingir a maturidade espiritual. Pelo sacramento da ordem, um batizado católico homem pode administrar as coisas sagradas, rezar a missa, perdoar os pecados, fazer Cristo presente sob as aparências do pão e do vinho. Pelo matrimônio, marido e esposa se unem por um laço indissolúvel e exclusivo, significando a união entre Cristo e a Igreja. Pela extrema-unção, preparamo-nos para a morte. Como dissemos, os sacramentos nos acompanham do nosso nascimento à nossa morte. A bondade do Sagrado Coração de Jesus é inexaurível, inesgotável. Nós nos acostumamos rápido com os sacramentos e pouco pensamos na sublimidade deles, na eficácia santificadora deles, na necessidade de recebê-los e vivê-los bem. Quando paramos, efetivamente, caros católicos, para pensar que pelo batismo nos tornamos filhos de Deus, membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Quantas vezes paramos para pensar nisso e ajustar nossa conduta a isso? Quantas vezes paramos para pensar na misericórdia imensa que é a instituição da confissão e para pensar em como devemos aproveitá-la bem com verdadeiro arrependimento de nossos pecados? Quantas vezes paramos para pensar que pela Crisma nos tornamos soldados de Cristo? E o que faço como soldado de Cristo? Logo cedo as armas e as armadilhas do mundo, do pecado, do demônio. Sou preguiçoso, relaxado, tíbio, tenho respeito humano, mas não respeito a Deus. Com relação ao matrimônio, vivo bem o matrimônio se sou casado, compreendo realmente que essa união não é mera representação, mas uma participação na união de Cristo e da Igreja. Sacrifico-me pelo bem do esposo ou da esposa. E muitas vezes esquecemos que pela recepção dos sacramentos temos direito às graças atuais. Isto é, temos direito a receber graças para vivermos como bons filhos de Deus, como bons soldados de Cristo, como bons ministros de Deus para os padres, ou então os casados têm direito a receber as graças atuais para que vivam como Cristo e a Igreja. Temos direito a essas graças pela recepção dos sacramentos. Todavia é preciso pedir essas graças. A multiplicação dos 7 pães significa todos os sacramentos, mas em particular a Eucaristia. Nosso Senhor faz a multiplicação dos pães para preparar as almas para o milagre estupendo da Eucaristia. Se a partir de 7 pães que se multiplicaram milagrosamente pôde alimentar uma grande multidão, por que não poderia transformar o pão em seu corpo, pelo milagre da transubstanciação operado no momento da consagração da missa, e estar assim inteiramente presente em cada hóstia? O milagre da multiplicação do pão mostra, em particular, a abundância da Eucaristia, que contém o próprio Deus. De 7 pães, 4.000 não só comeram, mas ficaram saciados e sobraram ainda 7 cestos. A Eucaristia bem recebida deveria saciar a nossa alma, deveria nos fazer santos. Bastaria, de fato, uma comunhão verdadeiramente bem feita para que nos tornássemos santos. Havia também alguns poucos peixes nessa multiplicação dos pães.
Podemos interpretá-los aqui como os sacramentais, água benta, escapulário, medalha milagrosa, para dar alguns exemplos. Os sacramentais são bem importantes, mas estão longe da perfeição e da eficácia dos sacramentos e da abundância santificadora dos sacramentos. Assim, nessa multiplicação, vemos que são os pães que saciam e que sobram, dada a sua abundância. É nosso dever, caros católicos, nos preparar bem para receber os sacramentos. Nosso Senhor multiplicou os pães porque era grande o desejo da multidão de o seguir, de ouvir as suas palavras, e recebem os pães depois de cumprirem a ordem de nosso Senhor, ordem de que se sentassem no chão. Se quisermos receber com frutos os sacramentos, devemos recebê-los com as disposições mandadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos receber a Eucaristia, para além das condições básicas de ser batizado católico, de estar em estado de graça, em jejum de pelo menos 1 hora e decentemente ou convenientemente trajado. Devemos receber a comunhão com fé viva, com humildade profunda, com confiança extrema e com ardente desejo de receber Cristo todo inteiro em seu corpo, sangue, alma e divindade. Os sacramentos são meios abundantes da graça, em particular o sacramento da Eucaristia, que contém o próprio Deus. São canais largos da graça que transmitem as graças provenientes de uma fonte infinita, que é o Sagrado Coração de Jesus. Sejamos saciados com esses pães espirituais, em particular com a Eucaristia, para que sejamos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.